Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista e trabalho com abordagens sem dietas. A minha missão como Nutri é te ajudar a encontrar uma alimentação mais leve, sem culpas, sem precisar fazer dieta e que faça sentido para você. E no vídeo de hoje eu vou exatamente explicar o que é essa abordagem sem dietas, que muitas pessoas têm dúvidas sobre como a gente trabalha no consultório. Então a gente precisa começar falando que em um tratamento tradicional de nutrição, você vai à nutricionista, ela te passa o que você precisa fazer, você fala para ela várias informações sobre a sua vida para ela montar uma dieta com você e você volta depois de 30 a 40 dias para ver aquilo que você não conseguiu fazer, o seu resultado e fazer ali os ajustes que precisa para você ter o seu objetivo. Já que no acompanhamento com abordagem comportamental, nós não focamos somente no seu peso e no que você está comendo. Justamente porque lá no início da profissão eu entendi que muitas mulheres passavam pelo que eu também passava. De ter ali dificuldade de seguir aquele plano fixo, aquele plano regrado, e também ter uma certa dificuldade de não ter nenhuma orientação, porque em muitos momentos a emoção falava mais alto, vinha aquela ansiedade, e parece que na verdade a gente conseguia fazer todo aquele plano só quando estava tudo funcionando muito bem, quando eu tinha todos os alimentos disponíveis e quando a minha emoção estava ali me ajudando. Mas era algo que a gente não conseguia manter. E foi por isso que eu fui me especializando e trazendo mais prática da abordagem comportamental aqui para o consultório. Porque, na verdade, falar sobre comida e falar sobre a relação que nós temos com ela não é nada fácil. Se a gente for pensar, nós comemos várias vezes ao longo do dia e vamos fazer isso para a vida inteira. Apesar de ser algo tão comum, não é algo que traz tanta tranquilidade para a maioria das pessoas. E é por isso que não cabe à nutricionista somente passar o que você precisa comer sem nem ao menos te conhecer, acolher ali a sua dor, acolher as suas dificuldades, te ajudar a colocar essa mudança em prática, sim, de uma maneira mais leve e não somente porque você precisa ter força de vontade. E é por isso que no nosso acompanhamento as sessões, elas acontecem, né, os nossos encontros acontecem com mais frequência, com menos intervalo, fazendo ali as consultas de forma semanal ou quinzenal, porque ao invés de passar um plano alimentar para você seguir, eu prefiro junto com você entender as suas dificuldades do todo da sua vida, entender as suas dificuldades do momento que está te machucando e junto com você criar compromissos e combinados que você vai conseguir dar conta, que você vai estar pronto ali para executar, que são compromissos e passos que realmente fazem sentido para a fase que você está vivendo. Porque a minha função como Nutri, como eu disse, não é julgar, te criticar e puxar a sua orelha por algo que você não conseguiu executar. É te mostrar muitos comportamentos que estão aí recorrentes que você não consegue perceber o motivo e que você também não consegue desvincular deles. E em cima disso, você pode ter uma mudança física, mas nós não vamos focar em metas de peso e de plano alimentar, até porque não é isso que eu acredito que eu vivo na minha vida. Então, não cabe eu acreditar e viver de uma outra forma e te ensinar essa nutrição tradicional. E o grande problema é que muitas pessoas deixam de iniciar esse acompanhamento por medo, por insegurança e por achar que já que é uma Nutri que só vai conversar, uma Nutri que não vai passar dietas, eu não vou atingir os meus resultados. E pelo contrário, não é porque nós trabalhamos aqui sem dietas que as minhas pacientes saem sem organização, sem criação de rotina, sem planejamento, sem opções na alimentação, sem descobrir o que elas gostam de comer, sem entender as necessidades reais de fome, de saciedade, de entender o que é isso, porque muitas vezes, apesar de ser um sinal normal e comum do nosso corpo, nós não paramos para ouvir e entender esses sinais, porque há muito tempo eu estou seguindo dieta, seguindo regras externas e assim comendo o que eu preciso, não comendo o que eu gosto, o que eu gostaria de estar ali.
E até um ponto que a gente vai sim falar sobre o que você come e o quanto isso está relacionado a uma alimentação prazerosa, se é uma obrigação ou não, se é possível ou não para a sua realidade, para a sua prática. E um dos valores aqui no nosso acompanhamento é a permissão de comer, é se permitir comer de tudo. Eu sei, é claro que existem muitos medos sobre isso engorda, isso vai me atrapalhar, eu não vou exagerar, isso não vai ser ruim para minha saúde, eu não vou comer qualquer coisa, porque justamente você está muito presa há muito tempo também nessas regras das dietas. Então, realmente, com o acompanhamento, eu vou poder te acompanhar nessas dificuldades e te mostrar que esse processo, o mais libertador dele, é entender que não existem falhas, que você está nesse processo e que você precisa de experiências com a comida, porque senão você não vai conseguir lidar com esses alimentos expostos. Não tem como eu fugir da comida e aprender a lidar com ela do mesmo jeito. Ou seja, eu preciso me expor e para isso você precisa sim desse acompanhamento para você entender a melhor forma, o que faz sentido para você nessa hora de lidar com os alimentos ali disponíveis. E como eu disse, é muito comum que você tenha medo hoje de viver sem dietas, porque você nem sabe o que é isso. Você tem assim medo de exagerar, medo de se permitir demais, medo de ser permissiva. E é claro que são medos compreensíveis, mas não quer dizer que você precisa continuar tendo essa relação que você tem com a comida. E o que é relação com a comida? É o seu relacionamento com ela, o seu contato. Na verdade, acontece tudo ao contrário como você imagina. A vida sem dietas, ela é mais leve, com mais liberdade e com mais equilíbrio. Porque uma alimentação sem dietas é uma alimentação sem culpa, sem medo, sem preocupação excessiva com as calorias, com os nutrientes, com o seu peso, com mais permissão, que você possa se permitir e ter o poder de escolher os alimentos, que você possa sim comer de tudo, que você aprecie os alimentos e todos os alimentos dentro de um contexto saudável, dentro de uma alimentação mais consciente, porque você vai sim fazer escolhas mais nutritivas e você vai aceitar os alimentos menos nutritivos sem julgamento, sem criticar essa comida, entendendo que os alimentos eles têm todo um significado por trás, que não é só a comida, não é só o nutriente, não é só a nutrição. Sem contar que a alimentação sem dietas é aquela que não te permite ficar sentindo fome, passando vontade, resistindo aos alimentos, sem se sentir descontrolada com a comida, com aquela oferta dali dos alimentos. E por fim, você deixa de ter a comida como sua inimiga. Então me conta aqui nos comentários o que é uma alimentação sem dietas para você. Como você se imagina fazendo essa alimentação sem dietas? Então eu espero que tenha feito sentido para você sobre como trabalhar com uma abordagem sem dietas, como isso pode ser libertador e trazer uma tranquilidade, uma relação de paz com a comida, que é realmente possível. E eu estou aqui à disposição para te ajudar a encontrar o caminho da leveza na alimentação. E toda semana, às quintas-feiras, às 18h23, sobe aqui um vídeo novo no canal para te contar sobre novos pontos dessa abordagem da nutrição comportamental. Então se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo.